E aí, gurizada? Então, essa semana, né, gurizada, nós vamos nesse primeiro momento fazer as correções das atividades diagnósticas da semana passada, beleza? Então, lembrando aí, né, para vocês, né, gente, que a nossa atividade diagnóstica foi um resumão, assim, geral de tudo que a gente viu no primeiro bimestre sobre radicais, simplificação, racionalização, adição, subtração, tudo isso aí, multiplicações, né, potência, tudo isso aí. Tudo a gente revisou naquelas 10 questõezinhas aí sobre da nossa atividade diagnóstica da semana passada. E desde já eu digo para vocês que fiquei muito feliz, porque eu tive assim, ó, mais de 75% da turma que foi extremamente bem na atividade diagnóstica, beleza? Então agora eu vou fazer a correção destes 10 exercícios com vocês. E lembrando que, né, eu não vou fazer na ordem de vocês, porque as questões todas elas estavam embaralhadas, né? Então a número 1 de um não era a número 1 do outro, né? Tava tudo uma misturada só. Beleza, pessoal? Então agora eu vou corrigir todas as questõezinhas com vocês, tá bom? Vou começar pela primeira aqui, ó. Raiz quadrada de 450 menos raiz de 18. Vou apagar um pouquinho aqui porque essa minha caneta tá meio ruim, né? Raiz de 18. Como é que eu faço isso? Radicandos são diferentes, tem que transformar em radicandos iguais. Então eu vou ter que simplificar, ou melhor, fatorar isso aí primeiro. 450, ó, 450. Dá por 2, dá 225. Dá por 3, dá 75. Dá por 3 de novo, dá 25. Dá por 5, dá 5. Dá por 5, dá 1. Então 450, ó, é 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Menos 18. Quem é 18? 2 vezes 9. Então é 2 vezes 3 ao quadrado. 2 vezes 3 ao quadrado. Vamos tirar a gente do radicando aí, ó. Tiro 3, tiro 5. Aqui saiu 3, ó. 3 vezes 5, quando sai sempre em forma de multiplicação. E fica lá dentro 2. Menos. Quem é que sai agora aqui, ó? Saiu 3. 3 raiz de 2. 3 vezes 5, 15. 15 raiz de 2 menos 3 raiz de 2, isso vai dar 15 menos 3, 12. 12 raiz de 2. 12 raiz de 2. Uma outra questão aí tranquila aí que eu fiz com vocês aí, ó. A questão raiz de 50, ó. O valor da expressão raiz de 50 menos raiz de 18 mais raiz de 98. Essa questão aí, quanto que vai dar? Vamos fazer o mesmo esquema que a gente fez na primeira parte aqui. Vamos simplificar os radicais. 50. 50 é 2 vezes 25, né, gurizada? 25 é 5 ao quadrado. Então é 2 vezes 5 ao quadrado, menos 18. 18 é 2 vezes 9. 9 é 3 ao quadrado. Então 2 vezes 3 ao quadrado. Mais 98. 98, quem é o 98? 2 vezes 49. 49 é 7 ao quadrado. Então é 2 vezes 7 ao quadrado. Agora dá para tirar radicais aí, né? Radicandos dos radicais, ó. Nesse primeiro saiu 5, fico 2. Menos. Nesse segundo saiu 3, fico 2. No terceiro saiu 7 ali, ó. Fico 2. 5 menos 3, 2. Mais 7, 9 raiz de 2. Barbadinha, pessoal. Bem fácil. Muito fácil. 2 questões bem tranquilas. Outra questão interessante aí, ó. Vou apagar aqui. Outra questão bem interessante, ó. A do Google, né? Olha o Google, olha ali, ó. Por volta de 1920, o matemático norte-americano, Edward, né, estava buscando um nome para o número 10 na 100. 10 na 100. Olha só que número extremamente grande, um seguido de 100 zeros. Ele não sabia que nome ia dar para esse número. E o sobrinho dele de 9 anos, né? O sobrinho dele de 9 anos deu uma ideia para o nome desse 10 na 100, que chamou de Google. Então sempre quando aparecer 10 na 100, a expressão quer dizer Google. Agora você já sabe o que significa a expressão Google, né? Que vocês todo dia ou quase todo dia usam aí no computador de vocês, né? Aí ele faz a seguinte pergunta: podemos então afirmar que
a raiz quadrada de 16 vezes, né? 16 vezes Google, raiz quadrada disso é igual a... Bom, é simples, é só substituir. Raiz de 16 vezes. O que é o Google? Sempre quando aparece a expressão Google, quer dizer 10 na 100, era trocar por 10 na 100. Vamos trocar por 10 na 100. E agora o que aconteceu aqui? Dentro do radical, uma multiplicação de radicandos. E nós vimos lá na segunda propriedade lá dos radicais, que quando nós temos multiplicação de radicandos, a gente pode separar esses radicandos com radicais, desde que os radicais tenham o mesmo índice. Então eu posso separar isso aqui, ó. Raiz de 16 vezes raiz de 10 na 100. Quem é a raiz de 16? 4 vezes. E o 10 na 100? Eu não sei qual é a raiz disso, mas eu posso fazer a simplificação, extrair fatores radicando. Por que eu posso fazer isso? Porque o expoente aqui, ó, do radicando dá para dividir pelo índice. 100 dividido por 2, 50. O 10 então vai sair da raiz, vai ficar 10 elevado a 50. Então a raiz de 16, Google, é 4 vezes 10 na 50. Mais uma questãozinha facilzinho pra gente aí. Uma outra questão aí que eu quero fazer com vocês, né? Eu quero fazer com vocês nessa tarde, é essa questão aqui, ó. A expressão raiz de 50 menos raiz de 8 menos 3 raiz de 2, né? Essa expressão é igual a, fácil, 50, já vimos isso. É 2 vezes 5 ao quadrado, menos, que é 8, é 2 ao cubo. Ou, como aqui o índice é par, 2 ao quadrado vezes 2. Menos o 3 raiz de 2, continua a mesma coisa, né, gente? Agora, tira fatores do radicando, ó. 5 sai, então fica 5 raiz de 2. Menos, o 2 aqui também sai, né, gente? Fica 2 raiz de 2. Vocês já estão carecas de saber. Eu não tô careca, sou bem cabeludo aí, ó. Tá vendo? Meu look. O 2 sai. Por que sai? Porque o índice ali, ó, o expoente, melhor dizendo, é divisível pelo índice. 2 dividido por 2. Então, esse número 2 aqui, a base, sai com o expoente 1. O 5 também, ó. 2 dividido por 2, 1. Então, esse 5 sai com o expoente 1. Não é? Menos 3 raiz de 2. Agora só faz a subtração. Os radicandos agora são iguais, eu posso subtrair. 5 menos 2, 3. Menos 3, 0 raiz de 2. Só que ninguém vai deixar 0 raiz de 2. Porque 0 vezes alguma coisa é sempre 0. Esta é a nossa respostinha. Fácil, fácil pra caramba, né, gurizada? Uma outra questão aí, para nós darmos um encerramento nessa primeira parte, que logo em seguida já vem mais algumas questões. Olha só, uma das unidades de medida informática bastante conhecida é o megabyte, o MB, né, gente? E ali está dizendo que 1 megabyte equivale a 1024 kilobytes. 1 megabyte, 1024 kilobytes. Fazendo a decomposição do número 1024 em fatores primos, obtém-se, então vamos fazer a decomposição. 1024 dá por 2, dá 512, dá por 2, dá 256, dá por 2, dá 128, dá por 2, dá 64, dá por 2, dá 32, dá por 2, dá 16, vamos estender aqui, dá por 2, dá 8, dá por 2, dá 4, dá por 2, dá 2, dá por 2, dá 1. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então o número 1024 é a mesma coisa aqui, 2 elevado a 10. 2 elevado a 10. Fácil, né, gente? Até agora não teve nada assim de supimpa, de extremamente difícil. Não tinha nada. Até agora, tudo bem tranquilinho.
Tá bom, gurizada? Continue sempre estudando, sempre revisando essas questões. Belezinha? Beleza, gurizada? Vamos então agora em mais uma questão aí, uma questão meio xaropinha de verificar se as afirmações são verdadeiras ou falsas, né? Então diz assim, ó, são feitas as seguintes afirmações sobre potências. A primeira, 9 elevado a 3 meios é igual a 27? 9 elevado a 3 meios é igual a 27? Vamos ver. Olha só, isso aqui eu posso transformar em raiz quadrada, não posso? Ó? O 2 pode virar raiz, ó. 2 vira raiz, o 9 continua ali, e aqui vai ao cubo. É ou não é? Eu posso fazer assim. Será que isso aqui é igual a 27? Raiz quadrada de 9 ao cubo. O que é 9 ao cubo? 9 vezes 9 vezes 9. 9 vezes 9 é 81. Vezes 9, 81 vezes 9 é 729. Raiz quadrada de 729. Será que é 27? Raiz quadrada de 129 é 27? 729 é 27? 729 é 27? Sim, raiz quadrada de 729 é 27. 27 é igual a 27. Isso aqui é verdadeiro. Isso aqui é verdadeiro, né, gente? Então a nossa primeira questão, a primeira parte, né? Essa afirmação ali, ela é verdadeira. A primeira. A segunda afirmação, né? Que era a primeira. A segunda afirmação dizia assim: 64 elevado a menos 2/3. Isso é igual a 1/4? 64 elevado a menos 2/3 é igual a 1/4? Então olha só, gurizada, agora não é só questão de radicais, ou melhor, aí nem entra a questão de radicais. Agora aqui entra a questão de potenciação de 8º ano, que também faz parte um pouquinho do conteúdo do 9º ano. Porque olha aqui, ó, 64 não é uma potência de base 2? É uma potência de base 2. 64 é 2 na 6. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, 2 na 6, 64. Então eu poderia, no lugar de 64, escrever assim, ó, 2 na 6. E depois, menos 2/3. Será que isso aqui tudo é igual a 1/4? Será que é igual a 1/4? Continua então. Potência de potência, ó, visto lá no 8º ano, potência de potência. Como é que eu faço isso daí? Multiplica os expoentes. 6 vezes menos 2/3. Olha aqui, ó, gente. 6 vezes menos 2/3. 6 vezes menos 2, menos 12 sobre... Agora não vou fazer 6 vezes 3, tá, gente? Porque embaixo do 6 tem o denominador 1. É 1 vezes 3. 3. Então 6 vezes menos 2/3 é menos 12/3. Isso é menos 4. Então aqui vai ficar 2 elevado a menos 4. 2 elevado a menos 4 é igual a 1/4? Será? Eu acho que não, mas vamos conferir isso. Quando tem expoente negativo, o que a gente faz? Inverte a base aqui, ó, que é inverso de 2, 1 meio. Lembrando que inverso de 2 é 1 meio. O oposto de 2 é que é menos 2. Então faz o inverso de 2 e o menos 4 fica mais 4. Será que isso aqui é igual a 1/4? Vamos ver. Quanto é que é 2 na 4? 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Olha, não é. Ó. 1 sobre 16 é diferente de 1/4. Então essa afirmação, a número 2, ó, ela é falsa. Então a primeira é verdadeira. A segunda é falsa. A primeira é verdadeira, a segunda é falsa. E agora nós temos o terceiro item. O terceiro item, esse parece que mete um medo, né, gente? O terceiro item dessa questão, ó. 81 elevado a menos 0,25. Isto é igual a 1/3? Será que é igual a 1/3? Esse nosso terceiro item? O mesmo caso do segundo item. 81, ó. O 64 era a potência de base 2.
O 81, ele é a potência de base 3, é uma potência muito conhecida. É o 3 na 4, elevado a menos 0,25, gente. 0,25 não é 25 sobre 100. Transformar o número decimal em fração, tira a vírgula. Fica menos 25 sobre. Quantos números à direita da vírgula tem? 2, então é denominador 100. Então 81 elevado a menos 0,25 é a 3 na 4 elevado a menos 25 sobre 100. Será que tudo isso é igual a 1/3? Vamos ver aqui. 25 e 100 não dá para dividir por 25? Dá sim, dá para dividir por 25. Então vai ficar 3 na 4 elevado a menos 25 por 25 dá 1 sobre 100 dividido por 25, 4. Será que isso é igual a 1/3? Vamos lá, olha só. Potência de potência, igual aconteceu no segundo caso aqui, ó. Potência de potência, nós multiplicamos os expoentes. Vamos multiplicar ali também. Repete a base e multiplica o expoente. 4 vezes menos 1/4 é 4 vezes menos 1, menos 4 sobre. Lembrando que embaixo do denominador 4, aqui, ó, do expoente 4 tem o denominador 1. Então é 4 vezes menos 1 e 1 vezes 4, que vai dar 4. Igual a 1/3. Será que isso aqui é 1/3 mesmo? O que é 4 menos 4 sobre 4? Menos 1. Então ficou 3 elevado a menos 1. Será que é igual a 1/3? Olha, expoente negativo de novo. Quando o expoente é negativo, inverte a base, né? Que é inverso de 3. É 1 sobre 3. E o expoente menos 1 fica 1. Então, 1 sobre 3 na 1 é a mesma coisa que 1/3? Claro, de novo, essa aqui então, o item 3 deu verdadeiro, verdade. Então nós temos ali a resposta correta, né? Seria apenas as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. A 1 e a 3 são verdadeiras, né, gente? Belezinha então, pessoal? E aí, gurizada, vamos para mais uma questão, né, da nossa atividade diagnóstica para vocês darem uma estudada. Vamos fazer uma questão, não é muito fácil essa questão aqui não. Olha só a questão. Raiz de 7 menos 2 raiz de 7 sobre 1 mais raiz de 7. Olha só, aqui está mandando na atividade racionalizar essa expressão. Olha só, racionalizar tudo. Mas aqui, ó, a fração ela tem radical. Então eu vou ter que, primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou resolver essa fração ali. 2 raiz de 7 sobre 1 mais raiz de 7. Vamos racionalizar isso, então. Vamos multiplicar em cima e embaixo por quem? Pelo denominador. Pelo denominador. Só que em vez de mais, nós vamos escrever o quê? Nós vamos escrever menos. Então vamos lá, ó. 2 raiz de 7 vezes 1 é 2 raiz de 7. Agora, 2 raiz de 7 vezes menos raiz de 7, 2 vezes menos 1, porque tem número 1 escondido aqui, ó, é menos 2. Raiz de 7 vezes raiz de 7, raiz de 49. Tudo sobre, ó, termos iguais, ó, vou multiplicar isso por isso. Mas os dois termos são iguais, um é mais e outro é menos. Qual foi a regra que eu passei? Pega o primeiro e eleva ao quadrado. Pega o segundo e eleva ao quadrado. E coloca aqui sinal entre eles. Mais vezes menos, menos. Então vamos resolver aqui embaixo. 2 raiz de 7 é 2 raiz de 7. Né? Menos 2 vezes. Raiz quadrada de 49 é 7. Sobre 1 ao quadrado é 1. Menos. Aqui a gente pode cortar, ó, gurizada. A gente pode dar um corte ali. Fica 7. Olha como é que vai ficar a expressão. 2 raiz de 7. 2 raiz de 7 menos 14 sobre 1 menos 7, menos 6. Mas olha só, gurizada, 2 menos 14 menos 6 dá para dividir por 2, não é? Dá para dividir por 2. Dá para dividir
por 2. Mas olha o cuidado que a gente tem que ter. O denominador é negativo. Para que deixar um denominador negativo? Ele só vai atrapalhar no futuro. Então, se eu dividisse por menos 2, não daria para dividir tudo por menos 2? Tanto aqui em cima, o 2, o menos 14, daria para dividir por menos 2. É um divisor comum a eles. E se eu dividir o menos 6 por menos 2, não vai sumir aquele denominador negativo? Claro que vai ficar positivo, melhor ainda. Então eu vou fazer isso aí. Nós vamos dividir tudo por menos 2. Pode isso, professor? Claro que pode. Olha só, 2 dividido por menos 2 vai ficar menos raiz de 7. Menos 14 dividido por menos 2, mais 7. Menos 6 dividido por menos 2, tudo sobre 3. Então isso aqui, ó, menos raiz de 7 mais 7 sobre 3 é a resposta dessa fração ali. 2 raiz de 7 sobre 1 mais raiz de 7. Agora eu vou resolver todo esse conjunto ali, ó. Vamos resolver todo aquele conjunto ali. Todo o nosso conjuntinho. Olha como é que vai ficar. Raiz de 7 menos, porque tem menos ali, ó. Agora eu vou botar a segunda fração. Menos raiz de 7 mais 7 sobre 3, né? Então vai ficar a raiz de 7. Olha, o menos troca o sinal do que vem depois. Menos troca ali, fica mais. Raiz de 7. O menos troca o sinal lá, menos 7. E aqui sobre 3. Uma soma de frações. Só que agora a soma de frações não tem radical no denominador como tinha antes, ó. Então foi o primeiro passo que eu fiz, foi racionalizar aquela fração que tinha radical, para tirar. Porque agora eu posso botar um denominador 1 aqui e tirar um novo MMC, né, gurizada? MMC de 1 e 3 é 3. 3 dividido por 1, 3. Vezes raiz de 7? 3 raiz de 7. Mais 3 dividido por 3, 1. Vezes raiz de 7, raiz de 7. E 1 vezes menos 7, menos 7. Ó, termos semelhantes, ó. 3 raiz de 7 mais raiz de 7, 4 raiz de 7. Menos 7 sobre 3. Esta, então, é a resposta da nossa continha, da expressão que pedia. Racionalize raiz quadrada de 7 menos 2 raiz de 7 sobre 1 mais raiz de 7. Este era o resultado dela. Que loucura, né, gurizada? Muito, muito puxadinha essa questão. Agora eu vou fazer uma outra questão aí com vocês, tranquila também, que é esta daqui, ó. Até vou apagar o quadro, ó. Esta daqui. Olha só. Raiz de 3 sobre 5, gurizada. Raiz de 3 sobre 5, a expressão. Raiz de 3 sobre 5 mais raiz de 5 sobre 3 é igual a... Olha só, a gente não pode esquecer que raiz de 3 sobre 5 é a mesma coisa que raiz de 3 sobre raiz de 5 mais raiz de 5 sobre raiz de 3, né? É ou não é? Então olha o que eu vou fazer. Eu vou racionalizar uma de cada vez. Em vez de estar tirando MMC, porque se eu for tirar MMC, vai virar aquela loucura de polinômio do 8º ano, né? Vai ficar raiz de 5 vezes raiz de 3, então vamos racionalizar uma de cada vez. Então vamos racionalizar raiz de 3 sobre raiz de 5. Vamos multiplicar ela por quanto? Pela raiz de 5. Né? Raiz de 3 vezes raiz de 5, raiz de 15 sobre... Eu falei para vocês, quando eu estou multiplicando dois radicais iguaizinhos, basta tirar o radical e botar o radicando que tá dentro, né? O radicando ali, ó. São iguaizinhos. Tira o radical, tira a raiz e só escreve o radicando. Então, raiz de 3 sobre raiz de 5 é a raiz de 15 sobre 5. Tá aqui, guardadinho. Então, vou escrever ali. Raiz de 15 sobre 5. Mais agora, raiz de 5 sobre raiz de 3. É raiz de 5 sobre raiz de 3. Vou multiplicar isso por quanto? Pela raiz de 3. Então vamos lá, raiz de 3. Fácil, né? 5 vezes 3, raiz de 15 sobre, ó, radicais iguais. Tira a raiz. O que sobrou? Quando a gente tira a raiz, o que sobra? O 3. É a mesma coisa que fazer 3 vezes 3, 9. Raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9, 3. É uma maneira mais rápida de fazer a continha, né? Então vai ficar raiz de 15 sobre raiz de 3.
Raiz de 15 sobre 3, não sobre raiz de 3. Então, raiz de 3 sobre 5 mais raiz de 5 sobre 3 gerou raiz de 15 sobre 5 mais raiz de 15 sobre 3. O que a gente faz aí agora? Agora eu tiro o MC. Porque agora não tem radical, mas barbaridade. Que fácil isso. Então, o MC de 5 e 3 é 15, né? MC de 5 e 3, 15. 15 dividido por 5, 3. Vezes raiz de 15, 3 raiz de 15 mais 15 dividido por 3, 5. 5 vezes raiz de 15 mais 5 raiz de 15. 3 mais 5, 8 raiz de 15 sobre 15. Aí, gurizada, é esta. Essa daqui era uma outra questãozinha, a resposta de mais uma das questões que nós fizemos. Barbadinha também, né? Barbadinha. Olha só, vou apagar e nós vamos para mais uma agora. Vamos para mais uma. Essa outra não é tão difícil assim, né? Ela não é tão complicadinha. Diz assim, né? Simplificando, né? Como é que era a questão, né? O número raiz quadrada de 2.352 corresponde a raiz quadrada de 2.352 corresponde a... Aí nós temos uma listinha, né, de A a E com as possíveis respostas. 4 raiz de 7, 4 raiz de 21, 28 raiz de 13 e assim vai, né? Bom, pelas alternativas nós já vimos que a questão está simplificada. Então nós vamos ter que simplificar. E vocês sabem que para simplificar um radical eu tenho que decompor ele em fatores primos. Então vamos lá, ó. 2.352, né? Ele dá por 2, dá 1.176. 1.176. Dá por 2, dá 588. Dá por 2, dá 294. Dá por 2, dá, isso, 147. Né? Agora dá por 3, né? Dá 49. Dá por 7, dá 7, que dá por 7, dá 1. Tudo isso aí é o número 2.352 em decomposição. Então isso vai gerar raiz, né? 1, 2, 3, 4. 2 a 4 vezes 3 vezes 7 ao quadrado. Então o que é que vai ser da raiz? Sai este 2. 4 dividido pelo 2 que está ali dentro é 2. Então esse 2, a base 2, sai com o expoente 2. Vezes. Esse aqui também sai da raiz, o 7, né? Porque 2 dividido por 2 é 1. Então sai com o expoente 1. E fica a raiz de quem? Fica lá dentro o número 3. Então vai ficar 4 vezes 7. 2 ao quadrado, 4. Vezes 7, raiz de 3. 4 vezes 7, 28. Raiz de 28, raiz de 3. Mais uma questãozinha aí, bem fácil para vocês, né, gente? Agora está faltando somente uma questão para nós terminarmos, né? Uma questãozinha. Então, eu vou apagar aqui. Depois eu sei que vocês vão ver o vídeo várias vezes aí, né? Vão poder dar pausas, né, para enxergar bem direitinho o que foi feito em questão por questão. Agora nós vamos aí, né, gente, para a questão número... Na minha lista é número 8, mas na lista de vocês eu sei que não é. Diz assim, considere as afirmações, né? Para a gente saber se a afirmação é verdadeira ou falsa. Então vamos para as afirmações. Então a primeira, né, gente, diz assim: 3 raiz de 16 menos 2 raiz cúbica de 27 mais 3 raiz quarta de 81 é igual a 15. Vamos ver se é igual a 15. Então vamos lá. 3 vezes. Quem é a raiz quadrada de 16? 4. Menos 2 vezes. Quem é a raiz cúbica, né, gurizada? Quem é a raiz cúbica de 27? É 3. Mais 3 vezes. Quem é a raiz quarta de 81? É 3 também. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 dá 81. Será que tudo isso é igual a... Será que tudo isso é igual a 15, gurizada? Vamos ver. 3 vezes 4, 12. 2 vezes 3, dá menos 6, que é menos 2 vezes 3, menos 6.
3 vezes 3, mais 9. Será que isso aí é 15? 12 menos 6, 6. 6 mais 9, 15. Ó, ficou 15 igual a 15. Isto é verdade, verdadeiro. Isso era na primeira, né? Então a primeira, ela é verdade, verdadeira. Ah, o item 2, né? O item 2 diz assim: 2 raiz de 8 mais raiz de 72, olha que loucura, menos 450 raiz é igual a 5 raiz de 2? Será que é igual a 5 raiz de 2? Vamos lá. 2 vezes raiz de 8 é 2 ao quadrado vezes 2. Mais raiz de 72. 8 vezes 9 é 72, né? 8 é 2 ao quadrado vezes 2. 9 é 3 ao quadrado. Poderia ser assim. Bem tranquilinho. Menos 450, né, gente? Como é que ficaria o número 450? Foi o número que a gente viu nesta lista de exercícios que a gente fez, né? Dessa lista de atividades que a gente trabalhou, né? Que vocês fizeram essa provinha, entre aspas, né? É 2 vezes o 3 ao quadrado vezes o 5 ao quadrado. Esse é o 450. Será que tudo isso aqui é igual a 5 raiz de 2? Será que vale 5 raiz de 2 tudo isso aqui? Vamos ver. 2 vezes sai este 2, fica lá dentro o outro 2. Mais, sai o 2 e sai o 3. Fica lá dentro aquele 2. Menos, sai o 3 e sai o 5. Tudo quando sai em forma de multiplicação. Fica lá dentro o 2. Vamos ver. 4 raiz de 2, mais 2 vezes 3, 6 raiz de 2, menos 3 vezes 5, 15 raiz de 2. Vamos ver. 4 mais 6, 10. 10 menos 15, 10 menos 15 é menos 5 raiz de 2. E menos 5 raiz de 2 é diferente de 5 raiz de 2. Então esse nosso segundo item, ele é falso. Então o primeiro item era verdadeiro, o segundo item, ele é falso. Vou usar o apagador, eu vou apagar o primeiro item aqui, porque agora eu vou escrever um novo item para vocês aí, né? Mais um novo item, que é o terceiro, que diz assim: olha que loucura, raiz quadrada da raiz cúbica de 1458 é igual a 3 raiz sexta de 2? Será que isso aqui gera isso? Bom, o que nós vamos ter que fazer? Vamos ter que decompor o 1458. Então vamos decompor ele. Olha só, dá por 2, dá 729. Que dá por 3, ó, dá 243. Que dá por 3, dá 81. Que dá por 3, dá 27. Que dá por 3, vou apagar aqui, né? Vamos precisar de espaço. Que dá por 3, dá 9. Dá por 3, dá 3. Que dá por 3, dá 1. Então, vai ficar raiz quadrada da raiz cúbica de 2 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6. De 3 na 6. Será que isso aí é realmente 3 raiz sexta de 2? Será que é? Vamos ver. Raiz quadrada, vamos resolver aqui primeiro, né? Da raiz. Ou fazer diferente, né, pessoal? A gente pode até acabar com a segunda raiz aqui, ó, e já sair matando ela, né? 2 vezes 3, 6. Como eu tenho raiz dentro de raiz, desde que não tenha uma soma entre as raízes, eu já posso fazer a multiplicação dos índices. 2 vezes 3, 6. Ó, já está virando 6 lá. E ficou ali dentro 2 vezes 3 na 6. Será que isso é 3 raiz sexta de 2? Ah, já vi que muitos já enxergaram isso, né? Sai o 3, ó. Ficou 3 raiz sexta. E 3 raiz sexta de 2 é 3 raiz sexta de 2. Então, novamente, este item aqui, ele é verdadeiro. Ele é verdade. E
o quarto item, né, gurizada? O quarto item aqui. Será que a raiz de 2 mais a raiz de 3 sobre raiz de 2 é igual a 1 mais raiz de 3? Será que isso vai ser uma verdade absoluta? Vamos ver. Vamos então racionalizar isso aqui. Então nós vamos pegar a raiz de 2 mais a raiz de 3 sobre raiz de 2 e vamos multiplicar tudo pela raiz de 2. Vamos multiplicar aqui pela raiz de 2 e aqui pela raiz de 2. Vai ficar então, raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. Né? E raiz de 3 vezes raiz de 2, mais raiz de 6. Sobre raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz quadrada de 4. Isso vai ficar, raiz quadrada de 4 é 2, mais raiz de 6, sobre raiz quadrada de 4, 2. Será que isso aí é igual a 1 mais raiz de 3? Não, né, pessoal? Isso não é igual a 1 mais a nossa raiz de 3. Isto é falso. Aí alguns podem estar perguntando, mas dá para dividir aqui por 2, aqui por 2. Mas aqui não dá, ó. Aqui é número 1. Se tivesse um 2, um 4, um 6, um 8, qualquer número que fosse múltiplo de 2, aí eu dividiria tudo por 2. Como aqui tem número 1, então não dá. Não vai adiantar nada. Então, raiz de 2 mais raiz de 3 sobre raiz quadrada de 2 não é 1 mais raiz de 3. Ela é o quê? É 2 mais raiz de 6 sobre 2. Então, é falso. Aí o item dizia assim, ó, todas são falsas? Não, não são todas falsas. Apenas uma é falsa? Não, nós temos duas falsas. Depois diz assim, duas são falsas? Sim, duas são falsas. Essa é a resposta, duas são falsas. Porque a outra diz assim, ó, a 3 é falsa, o item 3 é falso? Não. O item 3 que eu fiz com vocês aqui, ó, ele é verdadeiro. Depois, todas são verdadeiras? Não. Todas são verdadeiras? Não. As únicas que são verdadeiras é o item 1 e o item 3. O item 2 e o item 4 são falsos. Então a única resposta é aquela que diz duas são falsas, extremamente falsas, duas. Então, gurizada, isso aí então encerramos, né, a correção da nossa atividade diagnóstica, tá, pessoal? Espero que vocês assistam esse vídeo umas 2 vezes, pelo menos, analisando questão por questão, né, uma maneira de a gente revisar o conteúdo. E semana que vem, né, gurizada, matéria nova, equações do segundo grau. Um grande abraço para vocês, com muita saudade. Eu vou até aí desligar o celular. Um abraço para vocês. Tchau!